Você sabe como funcionam as coordenadas geográficas? Professor Curmano Trindade por aqui, ajudando você a ser aprovado na sua próxima prova de Geografia. Para entendermos como funcionam as coordenadas geográficas, primeiro nós temos que entender como funcionam o sistema de coordenadas, né? Olha aí, pessoal, então a gente já vai olhar para a primeira tabelinha ali naquela montagem que eu fiz, que é esta tabelinha aqui. Imagine que nós vamos ter linhas no sentido horizontal e linhas no sentido vertical. O que vai acontecer agora? Eu quero saber aonde determinado ponto da Terra estará localizado. É através desse sistema que eu vou conseguir localizar qualquer ponto em qualquer lugar da Terra, do nosso planeta. Então vamos supor que o X, o ponto X, que é esse pontinho aqui, ele está localizado, então, sobre a linha B e sobre a linha 1. Então, a coordenada deste ponto vai ser 1B ou B1, tanto faz. A ordem não influencia. Vocês já vão entender o porquê. Agora o ponto Y. O ponto Y ele está entre a linha D, sobre a linha D, e sobre a linha 3. Então aqui nós temos uma coordenada 3D, ou D3. Tá, mas e agora? O que a gente faz com o Z? O Z não está em cima de nenhuma linha. Quando esse tipo de coisa acontecer, nós vamos ter que ampliar esta imagem, olha aí. E aí, até a gente localizar esse ponto sobre alguma linha. Ou seja, até a gente conseguir localizar exatamente aonde está esse ponto. Vamos supor que essa segunda tabelinha do lado aqui seja uma versão com bastante zoom da primeira, né? Então tudo que está aqui de A1 até A4, né? Ou seja, de A1 até o B1, é esse espaço que está entre A e B aqui, ó. Tudo que tiver entre o 2, 1, 2.2, 2.3, 2.4 até o 3 é esse espaço aqui, ó, entre o 2 e o 3. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter então, a gente ampliou a imagem, e até que a gente chegou num ponto em que aquele ponto Z acabou passando por cima de uma dessas linhas, que vocês já vão entender como é que elas se projetam sobre o globo terrestre. Então ele acaba se tornando então o A2 2.4 ou 2.4 A2, como eu coloquei aqui, tá? Então, no globo terrestre, o que nós vamos entender? Essas linhas no sentido vertical vão ser as linhas que a gente chama de paralelos. Olha aí, né? Então, os paralelos eles vão ser linhas que vão circundar o planeta no sentido horizontal, ou como os alunos gostam de dizer, as linhas deitadas, né? Elas vão de 0 a 90 graus e elas vão dividir o nosso planeta em dois hemisférios, sendo um o hemisfério norte e o outro o hemisfério sul. As linhas no sentido vertical, elas são apenas semicírculos, tá? Que elas vai ligar um polo até o outro e vai de 0 até 180 graus. E eles vão dividir o planeta em dois hemisférios também, onde um será o hemisfério oeste e o outro será o hemisfério leste. Tá, mas professor, por que se eles têm a mesma ideia, que é dividir o planeta em dois hemisférios, por que os paralelos vai até 90 e os meridianos vai até 180? Vocês estão esquecendo de cuidar um detalhezinho. O paralelo ele vai ser sempre um círculo que vai dar toda a volta completa no nosso planeta. A linha do Equador ali, que é o principal paralelo, né, o círculo mestre que a gente chama,
ele vai dar toda a volta no planeta e conforme a gente for se afastando dele, a gente vai ter algumas distâncias medidas em graus até o ângulo de 90 graus, que é este desenhozinho que nós temos aqui. Portanto, eu estou aqui na linha do Equador aqui, que é essa linha branca aqui nesse globo pequenininho que eu coloquei no topo da imagem. Eu começo a me afastar na linha do Equador. Eu cheguei aqui aonde é 90 graus, eu não posso continuar andando? Posso. Só que a partir do momento que a gente começa a andar, a gente começa a diminuir a distância, porque nós começamos a nos aproximar novamente da linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, que vai ser o grau zero, menor o grau de distância, obviamente. Tá, mas isso não acontece com o meridiano, só que para os lados, em vez de ser para cima ou para baixo? Sim, só que temos um pequeno detalhe. Enquanto a linha do Equador dá toda a volta no planeta, o meridiano ele vai ser uma linha que vai ligar de um polo ao outro. Então ele vai ligar do polo norte ao polo sul. Ele não vai dar a volta no planeta. Do outro lado do planeta, no extremo oposto de qualquer um dos meridianos que vocês tenham analisados, terá outro meridiano. Se nós ligamos um ali do norte ao sul, do outro lado do globo vai ter um que vai ligar do sul ao norte. E assim por diante. Cuidem muito isso, porque enquanto os paralelos dão a volta completa, o meridiano ele é só um semicírculo, ou seja, ele não dá a volta completa, ele começa num polo e termina no outro. Então, quais são os principais paralelos que a gente tem? O principal paralelo, ele é o paralelo da linha do Equador, né? Ela divide o nosso planeta em hemisférios norte e sul. Ela vai ser o grau zero. Por que nós não temos especificação se ela é a norte ou se ela é a sul? Porque ela está perfeitamente na divisa entre o hemisfério norte e sul, então não vai ter nenhuma especificação de hemisfério nela, por estar bem no meio dos dois, né? Bem na região central do planeta. Ao sul, a 23 graus e 27 minutos, a gente vai ter o Trópico de Capricórnio, tá? Lembra que eu falei para vocês ali no exemplo da segunda imagem, que é esta aqui? Foi aumentado várias vezes até a gente encontrar onde se localizou o ponto Z. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, ó, só que a divisão aconteceu entre o grau 23 e 24. Então, a 23 graus e 27 minutos, a gente tem o Trópico de Capricórnio. Isso localizado ao sul da linha do Equador. Seguindo a mesma lógica, ao norte nós também vamos ter um trópico com a mesma distância da linha do Equador, que vai ser o Trópico de Câncer, só que agora em vez de estar ao sul, está ao norte. Tá, professor, mas por que esses trópicos levam o nome de Câncer e Capricórnio? Porque aquela região onde esses trópicos estão localizados, o dia do ano em que aquela região vai receber maior quantidade de radiação solar, ou seja, o dia que o Sol vai iluminar aquela região com mais força, vai ser o dia que se inicia o signo de Câncer. E ao sul, o signo de Capricórnio. Cuidem esse detalhezinho aí. Se um dia perguntarem para vocês já sabem o significado. Por que a linha do Equador se chama linha do Equador? Basicamente, um macetezinho para vocês decorarem, ela passa sobre o Equador. Bem fácil de decorar. E os meridianos? O meridiano principal que nós temos vai ser o meridiano de Greenwich. Por que ele leva esse nome? Porque ele passa sobre o Observatório de Greenwich, que fica em Londres. Olha aí. Se o Observatório de Greenwich passa em Londres, então o grau zero vai passar sobre a Inglaterra. Olha aí, ó, cuidem bastante esse detalhezinho. Então assim, como é que a gente vai localizar determinado ponto na Terra? A gente vai olhar assim. Vou inventar um número fictício aqui, que eu não sei onde é que fica, só para dar um exemplo para vocês.
determinado lugar ele fica a 23 graus norte e 27 graus oeste. Então aqui, olhem esse globinho aqui de novo. Então eu vou andar 23 graus norte para cima, né? Aqui no meio. E 27 graus, que ó, se não me engano foi o que eu falei, oeste. Então, a partir do meridiano de Greenwich, eu vou andar 27 graus a oeste. Basicamente isso. Foi basicamente o que a gente fez naqueles exemplos que eu dei no começo da aula sobre o sistema de coordenadas. Cuidem esse detalhezinho aí. Uma coisa muito comum, eu coloquei aqui o Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio aqui com as especificações um N e um S. Mas quando a especificação for relacionada ao meridiano de Greenwich, pode ser que vocês encontrem com outras letras e não vão encontrar com o L e o O de leste e oeste. Vocês podem encontrar com o W e com o E. Por quê? Porque a rosa dos ventos, ou seja, os pontos cardeais, nos são dados de acordo com a nomenclatura de cada ponto cardeal em inglês. Então, olha ali, o W, que seria o oeste, vira west. E o E, que seria o leste, vira east. Então, cuidem esse detalhezinho. Por exemplo, se tiver nordeste, que é entre o norte e o leste, vai estar o N e E. Sempre cuidem esse detalhezinho. Sempre que vocês verem W, é oeste. Sempre que vocês verem E, é leste. Tá? Para finalizar aqui, um outro detalhezinho que pode acontecer, né? O hemisfério norte ele tem outros nomes, né? Que ele pode ser chamado de hemisfério boreal ou setentrional. Olhem aí. O planeta Terra, por ser uma circunferência, entre aspas, né? Não é perfeita no caso. Ele não vai ter o lado de cima e o lado de baixo, né? A gente usa a especificação norte e sul para facilitar o entendimento partindo da linha do Equador como ponto central. Mas vocês podem decorar, por exemplo, setentrional vem com S de subir. Ou seja, acima nós estaremos então falando do hemisfério norte. É um macetezinho para ajudar na memorização. O hemisfério sul, ao contrário, ele será então o hemisfério austral, que é o contrário de hemisfério boreal, ou hemisfério meridional, que é o contrário de hemisfério setentrional. Cuidem esse detalhe. Vocês já devem ter ouvido falar na aurora boreal, por exemplo. É um fenômeno que acontece no hemisfério norte. O hemisfério leste e o oeste, eles vão ter outra especificação de acordo com a trajetória do Sol. Então, o Sol ele sempre vai nascer a leste. Por exemplo, aqui em Tapes, que é a cidade que eu resido, é muito comum as pessoas irem para a praia ver o Sol nascer, porque nós estamos, então, sempre com a praia a leste. Ou seja, leste vai ser, então, também chamado como hemisfério nascente, porque é onde nasce o Sol. O Sol sempre vai bater daqui para cá na Terra, tá? E se o Sol nasce no leste, ele se põe no oeste. Olha aí. Então, o oeste vai ser o poente, porque é onde o Sol se põe. Então, pessoal, basicamente a aula era essa. Já vou adiantando para vocês que esta aula de hoje vai ser uma introdução para nós entendermos como funciona os fusos horários. Olha aí. Então, logo teremos uma aula sobre fuso horário no canal, que vocês precisam ter o conhecimento que eu passei para vocês nessa aula para poder entender como funcionam os fusos. Então, por enquanto, era isso. Beleza, pessoal? Espero que todos tenham gostado da aula. Se possível, deixa um like aí para apoiar o canal, compartilha com os amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda. Lembrando a todos que eu tenho um grupo no WhatsApp para compartilhar conteúdos e conhecimento, esclarecimento de dúvidas, não só de geografia, como de outras ciências humanas também. Aqueles que tiverem alguma dúvida, tiver uma ideia, quiserem que eu faça um vídeo de algum conteúdo que eu ainda não fiz, deixa um comentário aí embaixo.
estarei respondendo a todos na medida do possível. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Eu sou o professor Cormando Trindade e esta foi mais uma Dica do Cormando e até a próxima.